Ai. Marianne, tudo bem, E querida? chuvão aqui danado. Chuvão? Aqui tá chovendo. Não tá Uhum. chuvão. Pô, aqui Cai, tá. cai. Raio e tempestade. É? Aqui É, não. Aqui chove, dá uma caída assim boa, aí para. Chove de novo, para. Tá bom. Assim tá bom. E aí, as meninas estão Dinorá. Oi, chegando, a Dinorá. Boa Dinorar. noite, tudo Boa bem? Boa noite. noite. Ana Boa Olá, noite, Cláudia. Cláudia, tudo bom? Tudo bom? Mariane, Cadê tudo bom? você? Hoje eu vou ficar de câmera desligada, tô arrumando mala para viajar. Ah, Vou mas é escutar. muito viajadeira essa menina, viu? A Mari vai fazer outra cirurgia. Ah, sério, na boca? É, Ah, então eu vou botar ela na roda aí da cura também da boca. amanhã ela vai colocar as lentes nos olhos e daí a gente já viaja para fazer. Então vou só escutar hoje aqui, tá bom? Tá bom, mas pode falar também, Tá tá bom? bom. Tá bom. E os bebês, Beijo, Dinorá, tão meninas. bem? Os bebês estão bem, estão com 3 meses e cada um pesa 3 quilos. Ó, Olha só. crescendo. Estão crescendo. Só que É. hoje eu não pude fazer a Raquimara porque eles estavam aqui, num choratel. Ah, é? Aí um em cada braço, assim, né, para acalmar eles. Ai, Mas é delícia. divertido. Que bom, querida, que bom. Uhum. Muito Bom, estão feliz que estão crescendo, obrigada. saudáveis, estão chorando Sim. bastante, isso é bom, né? Ah, Abre o pulmão, né? isso, é Se bom. comunica. Isso. É. É o jeito deles se comunicarem mesmo, né? Não tem jeito. É. Uhum. Ainda não sabem falar, né? É o negócio é chorar. É. Vai chorar. E Quando você, chora, Mariane, tá bem? tô melhorando, tô bem, sim, tô bem. Que Que bom, bom. Maria. Olha, E o Zeca tá bem também? aquela menina, a Diná, não poderá vir. E tem mais uma Uhum. que falou que não pode vir. A Silvana. Margarete não vem Ah, hoje. Margarete está trabalhando no museu hoje. Vai ficar lá até às Que 8 legal. horas. Então, até chegar em casa e tal, eu disse que não vai dar. Quem sabe ela entra depois. É, vamos ver. Então, tomara. E tá chovendo lá no Rio também, né? Aqui a chuva de lá veio, chegou aqui hoje, viu, Dinorá? A sua ali Aqui chegou chegou, hoje. choveu tanto ontem, mas tanto, É, trovão, chuva, chuva até madrugada. Aí é, hoje deu uma sossegada, é, mas tá bem Ali- ainda para chover. né? Essa chuva chegou Quando lá eu em, estou lá aqui, em, lá em Lumiar, né? Nova Friburgo. Tá Quando aí. caiu lá na crista, caiu aqui também, engraçado, Aham, porque a gente está a 200 quilômetros de aham. distância, né? Mas eu, Ou seja, uma aham, nuvem em cima do Rio de Janeiro, é, considerando que o Rio de Janeiro é, tem 600 quilômetros, né? É aham, uma é azeitona, pequenininho, né? é pequenininho. E aí aqui chegou a rabeira. é. Aqui chegou a rabeira disso É, aí. Que tá isso aí. chove, para, chove, para. Mas não tem trovão, não tem nada. Tá tudo Vocês estão no sul de Beleza. Minas, Zeca? isso, sul de É Minas. perto de Muriaé, por exemplo? Não, Muriaé é mais pro Nordeste, né? Mais pro meu Nordeste, mais pro Hum, Norte e Hum, Leste, né? Perto de Juiz de Fora, né? Aquela região ali, mais perto da Nadine. Eu sou aham. perto de Campos do Jordão. De Campos do Jordão Ah, é vizinho meu. é perto de São Paulo, então. Isso, na divisa mesmo com o estado de São Paulo. Pode Muriaé crer. faz divisa O Rio, Com o Rio, né? né? É, Porque ali tem o Rio e Espírito Santo, né? Eles estão ali um do lado do outro, é. fazendo barreira para Minas não ter mar, né? Mas tudo bem, a gente não precisa de mar. Tem o Mar de Espanha. É, é isso aí. O mar de É, Minas é o céu, já dizia um poeta. isso aí. O mar de Minas é o céu. Então vamos começar? aqui também não tem mar. Bora. Dinorá, Vamos.
A Hakmara daqui está hoje foi Hakmara de lua cheia de escorpião, de Hum, do Yumad Chará, de um cara lá que ela falou o nome, eu não lembro, que significa reservatório de potência. Dia da Hakmara, hoje é dia da oh, Hakmara, Yumá Hakmara, entendeu? E como é dia 15 é tempo de morrer. morrer. Então, menina, você tem que assistir essa Hakmara uma hora, porque ela tá pegando forte, pegou forte mesmo. E, e nós estamos na página Depois, 413, ali para baixo, tem um parágrafo grande, né, no começo e no segundo parágrafo, devido ao temor das represálias, ok? uhum, Encontrou aí, isso. Mariane? Uhum. Tá. Encontrou aí, Ana Depois Cláudia? do... Encontrei. Eu encontrei. Ana Cláudia, ela tá mexendo lá, nem vai mais Na ligar. Cláudia vai escutar só, É não vou verdade, eu ler, lembrei agora. mas vou prestar atenção. Vamos Tá, lá. joia. Devido ao temor das represálias depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isto teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nessa segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda a Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá. Senti as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, e as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá.
Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis. Assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai, simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam, se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens? Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifícios com o fogo se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. É aqui que a gente para. Hum, Se tivessem ouvido ele na época, muita coisa seria diferente hoje. tudo Mas aí não seria haveria diferente. o, o amadurecimento, né, da humanidade para entender hoje. É aquela coisa que algumas pessoas entendiam, né? Porque a gente sabe, né, que os animais descritos por Moisés não eram realmente animais, eram os níveis da alma que precisavam ser elevados, né? Que não é sacrifício, é elevação, né? Isso tudo a gente sabe e muitas pessoas também lá que também eram cabalistas, que o seguiam por ele ser cabalista, também entendiam isso. Porém, como ele fala aqui, por medo das perseguições, das represálias, né? Uhum, Depois da morte dele, eles começaram, os discípulos começaram a adotar o Antigo Testamento como referência, mas acredito que seja também sob o ponto de vista cabalista, que eles eram também, né? Então, eles tentavam citar o Antigo Testamento, mas de um viés, assim, cabalista, que só foi... porque o Paulo, que ele cita aqui, o Paulo era judeu, ele não era cabalista, o uhum. Paulo era judeu, né? Por isso que ele assumiu essa solução, né, de acabar com os sacrifícios dos animais, porque o Cristo morreu na cruz por nós. Foi ele que levantou essa bandeira, né? E mas isso ele fala assim, isso aí é uma bobagem, eu não falei nada disso. Eu não falei que eu vim morrer na cruz por causa dos seus pecados. Não, ele morreu na cruz foi por causa dos judeus mesmo, eles que mataram Jesus, e ponto, acabou-se, Sim, né? por causa de Deus. E, mas o que acontece, o que o Paulo tem de vantagem, de bom, né, de algo que ele acrescentou, foi ele passar essa mensagem para diversos povos. No Novo Testamento, nós temos a carta aos Hebreus, aos Romanos, aos Uhum. Coríntios, aos Gálatas, né?
ele passou por vários povos com a mesma mensagem para que eles pudessem assumir isso. Ah, mas eu não sou judeu. Ele falou, não precisa ser judeu, não precisa ser judeu, só precisa acreditar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Né? Então, assim, Mas, ô ele tem... Zeca, Oi? mas, ô Zeca, Hum. o- dentro de tudo isso que você falou, você percebe que aí começou a deturpação e a criação de uma igreja, Claro, claro que eu né, entendo. uma crença inexistente, que é onde tudo começou, essa coisa Exatamente, toda que... é isso que ele fala aqui, e isso que ele fala também numa carta anterior, que eu não lembro qual que ele fala que o que os apóstolos fizeram para não ser tão perseguidos. Oi, Tayla! Tudo bom, querido? Tá Para indo. não sofrer tantas represálias, foi adaptar o que Jesus disse com o Antigo Testamento. Aí vem Paulo e fala que Jesus morreu para nos salvar. E aí ele vem e dissemina isso para vários povos. Né? Acreditem em Cristo, Jesus é o Senhor, não há outro, Jesus é o Filho de Deus, Então, Jesus aí começou a mentira, né? não é mentira, né? Aí começaram a deturpar a mensagem de Jesus, né? Quer dizer, eles começaram a adaptar a mensagem de Jesus, o que o ser humano faz. Ele faz isso. Nós fazemos isso com a cabala ancestral, né? A gente começa a adaptar as coisas de acordo com o nosso ponto de vista. Tá certo que a gente é guiado por um mestre, né? Esse mestre está vivo, né? Mas, por exemplo, São Francisco de Assis. Ele foi um cara muito forte, ele foi um cara que tinha uma força muito grande, uma mensagem muito clara. Mas em vida ainda, em vida, ele ainda estava vivo quando ele viu todo aquele arcabouço de, de, de valores que ele expunha, né, que eram valores espirituais, não eram valores materiais, estava sendo dissolvido pelo ouro e pela pátria, pela prata. Entendeu? Então, quer dizer, é o que o homem faz. Né? A gente não pode julgar, tá vendo? Foi por isso que aconteceu aquilo. Mas veja bem, foi por isso que aconteceu o que está acontecendo hoje. Foi por isso que nós temos uma igreja católica que está tentando se é, digamos assim, Se reerguer. se Se manter reerguer, mas na verdade ela está tentando. Ela tentou já com, acho que o João Paulo II, pedir perdão Se pela redimir. Inquisição, né? E assim, tentando assim mostrar que, sim, fizemos coisas ruins, fizemos coisas, mas nós temos uma mensagem central, que é a mensagem de amar ao próximo como a si mesmo, né? O evangelho de hoje é esse. O evangelho de hoje é o cara lá perguntando o que é, qual é a principal lei das escrituras? Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo das leis e dos profetas. Então, assim, é isso que nos aproxima de todas as tradições. É isso que aproxima o cristão de todas as tradições, não a Igreja Católica. A gente precisa separar A a Igreja consciência é Cristo. dos cristãos. Tá certo que muitos cristãos reverenciam o Papa. Eu, como um cristão, que eu sim acredito em Cristo, acredito que ele é um grande mestre, aprendi muito com ele, eu sou o que sou hoje graças a ele, graças ao que aprendi com ele na minha adolescência e juventude. Então, eu reconheço como um grande mestre, sim, mas não reconheço a Igreja Católica. Eu sou cristão, mas não sou católico. Entendeu? Então, o que é importante a gente perceber que as manipulações são feitas para quê? Para ter poder, para convencimento, né, garantir. Zé? Oi? Uhum. Convencimento, né? Isso, Vem para para garantir o mim. quê? Para convencer, para ganhar pessoas através do medo e da recompensa
que é o que fazem as religiões e é o que fazem as políticas. As duas usam essa ferramenta, o medo e a recompensa. Então, qualquer religião, qualquer partido político, qualquer, não existe um. Uma vez que partido político já fala, partido, é uma parte. É uma parte, não é o todo. Partido. Não é o todo político, não é todo político, é o partido que está partido. E no Brasil nós temos centenas de partidos, centenas de partes que pregam o medo e a recompensa. É isso que eles pregam. Uhum. Nós temos no Brasil centenas de religiões que pregam o medo O e medo. a recompensa. A mesma coisa, é a mesma coisa. Então, se a gente. A religião, não sei o quê, blá, blá, blá. E o partido político que você representa? Não é a mesma coisa? Uhum. Ô, Zeca, esses dias eu tava no Instagram, assim, recebi notificação de um rabino, né, que ele fala sobre cabala. Inclusive, o tema dele sempre é cabala de alguma coisa, né? Uhum, E aí ele tava, na hora que veio a live, a primeira coisa que ele me falou hoje, ele começou a falar, hoje eu vou falar. Bom, a postura dele foi totalmente partidária, foi totalmente falando mal mesmo, sabe, do presidente, falando mal. Não, é assim, ele foi totalmente partidário. Eu falei, caramba, você tá. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, nossa, você aqui falando de cabala, né? Logo no texto, assim, né? O título é sempre cabala, representa a cabala, e sendo tão partidário desse jeito. E assim, aí, nossa, todos que estavam na live começou assim: você é rabino agora, né? Vai, você sabe mais que o rabino. São tão idólatras do ser da pessoa que o cara pode estar totalmente desconectado da essência do que ele fala, porque a pessoa representa mais do que a essência daquilo que ele representa. Então, o problema foi que não se pode contrariar o rabino, uhum, mas o rabino pode ter uma postura totalmente discordante com a essência da, porque a cabala não é uhum. unicidade, primeiramente, né, amar ao A próximo. cabala ancestral. A cabala Ah, ancestral. eu só É. A conheço cabala cabala ancestral. judaica, a cabala judaica tem os conceitos do judaísmo, Ah, entendeu? entendi. Que ela segue os conceitos do judaísmo de quê? De que os judeus são um povo especial. O cabalista, a cabala está chegando a todo mundo, mas nem todo mundo tem acesso a tudo da cabala. Só os judeus da religião judaica que têm acesso a aprofundar-se um pouco mais dentro da cabala. Mas assim, vai só até página 5, entendeu? Para os não-judeus vai até página 2, para os judeus vai até página 5, e depois da página 5 começa a entrar em conflito com a religião judaica. E aí eles não permitem que fale os nomes de Deus, não, na hora de que aparece lá Yahweh, eles falam um nome só, fala Yahweh, Allahá, Elohim, blá, 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 parece só um nome só, que é Hashem, uma coisa assim, né? Então, Ah, é assim, Hashem, Baruch Hashem. então, assim, é uma coisa que é segmentada. Então, ele está seguindo a mentalidade segmentada da. Por quê? Porque esse pessoal, né? Pessoal que fala que tá certo os palestinos, não sei o quê, porque Israel é isso, aquilo, aquilo, blá, 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 blá. Ninguém tá certo em guerra. Ninguém tá certo. Será que as pessoas não entendem? Que quem está em guerra não está certo, nenhum dos dois lados. Entendeu? Então, o que, Eu o, também o que, que concordo. leva um grupo de pessoas, não é um povo, o que leva um grupo de pessoas a atacar um outro grupo de pessoas só por causa da posição política, do posicionamento religioso, não importa. Os dois lados estão errados, porque um acha que é o certo e o outro acha que também é o certo.
Mas acontece que os dois estão certos. Cada um na sua realidade, cada um na sua cultura. Então, o que nós vamos falar de, porque o Lula, porque Bolsonaro, porque esquerda, porque direita, os dois estão certos. Nós não podemos separar um do outro, porque os dois são um só. Os dois estão certos. Só que do ponto de vista do lado esquerdo, que é aquele lado do compartilhar, vamos abrir as torneiras do dinheiro público, porque o dinheiro público é para todo mundo, porque não sei o que, para todo mundo, e principalmente para os meus amigos, porque aí entra o humano também, que vai querer beneficiar os amigos dele, né? E o outro lá, que é a direita, não, dinheiro público tem que ter, masculino, tem que ter foco, precisamos usar o dinheiro público para fazer isso assim, se assado. Sim, tá vendo como os dois estão certos? Um pensa em distribuir para todo mundo que precisa, o outro pensa em aplicar o dinheiro de uma maneira mais focada. Os dois estão certos. Então, qual que é a solução? O equilíbrio. A solução é o equilíbrio, não é tentar falar, tá vendo como ele usa o dinheiro público? Tá vendo como ele usa o dinheiro? Não. É juntar esses dois conceitos e distribuir o dinheiro para quem precisa, sim, e usar com foco, sim. Porque cada um pensa da sua maneira. É um vendo o 6 e o outro vendo o 9. Então, essa postura do ser humano de distorcer a verdade, é isso que acontece. Nós distorcemos a verdade em benefício próprio. Foi o que os apóstolos fizeram. Foi o que Paulo fez. Paulo saiu da religião judaica, ele era perseguidor dos cristãos, se converteu e assumiu essa postura de apóstolo dos gentios. Esse era o sobrenome dele, né, o codinome dele, apóstolo dos gentios. Ele ia pregar o cristianismo, não era cristianismo, ele ia pregar Jesus morreu e ressuscitou para salvar você dos seus pecados, salvar todos nós, não só os judeus, para salvar todos os povos, para salvar o ser humano de seus pecados. Então, é uma visão que, como ele fala, não foi isso que eu disse. Eu não falei nada disso. Mas ele diz claramente em vários pontos das cartas dele: Cristo morreu para nos salvar, para salvar a todos. Eu sou judeu, como é que eu faço? Não tem importância. Eu não sou judeu, como é que eu faço? Não tem importância. Eu veio salvar a todos. Isso é uma visão inclusiva, que é o que Jesus fazia. É uma parte do ensinamento de Jesus, a inclusão de todos, né? Tanto que ele ia lá, falava com as prostitutas, com os doentes, com os cobradores de impostos, com os sacerdotes, os fariseus, conversava com todo mundo. A mesma mensagem. Então, essa postura de Paulo de incluir todos os povos foi uma coisa boa. Tanto que a igreja cristã alcançou tantos povos assim, tanto que nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, graças às cartas de Paulo. Mas os sacerdotes assumiram uma postura de uma pessoa privilegiada que tem um contato direto, mesma postura dos sacerdotes judeus, que tem uma posição privilegiada referente a Deus, que só através deles Deus poderia estar presente ali, Cristo pode estar presente ali naquela ceia, né? E você só pode comer o corpo de Cristo através das minhas mãos, só eu posso consagrá-los, né?
e só eu posso perdoar os seus pecados, só eu posso fazer os matrimônios, só eu posso. Então, assim, ele é uma pessoa muito especial. Então, essa coisa que eles colocaram, o reino de Deus está próximo, ele não fala o reino de Deus está próximo. Ele fala o reino de Deus está dentro de você. Está próximo. Ele está tão próximo que a gente nem vê. Mas eles colocaram próximo para a gente colocar assim, ai, está próximo, ai, vai chegar o reino dos céus. Ai, um dia eu vou estar no reino dos céus. Ai, quando eu morrer, eu vou estar no reino dos céus. Foi essa a interpretação que eles deram, Que nem aquele salmo, nada me faltará. não é? Vai pedindo, Para o né? E futuro, para não o é, futuro. nada me Nada me falta. Não, é falta. nada me falta. É, Muda tudo, né? Muda muda tudo. muito. Ah, uma palavrinha, uma sílaba muda, Um acento. não é? Então, assim, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está dentro de você. Olha só, olha só, né? Então, essa essa tendência humana de alterar as, as contingências do aquilo que a gente recebe é natural. Mas o que a gente precisa entender é que, por exemplo, a mensagem que o Mário fala, eu falo do meu jeito. Eu não vou falar que nem o Mário fala. Não tem nem como eu falar como o Mário fala, né? Mas eu falo do meu jeito. Eu uso as palavras que ele usa, mas falo do meu jeito. E tudo bem. Claro que está tudo bem. Aquilo que eu falo sempre. A nossa missão é ser uma luz na escuridão. Mas a sua missão é ser uma luz na escuridão do seu jeito, da sua cor, da sua textura, do seu som, do seu tom, da sua melodia, do seu timbre, da sua forma, do seu jeito. Só você tem esse jeito de ser uma luz na escuridão. E só esse jeito vai se encaixar na necessidade de determinadas pessoas que vão escutar a sua mensagem e vão, vai cair milhões de fichas na cabeça dela. Só você tem esse jeito. Parece você lembra, você viu a frase que eu coloquei hoje do Abulafia, que foi as últimas palavras do Mário do Ashwat? Foi meio isso, né? O ser humano precisa se ver de várias formas, né? Para se entender nessa busca da vida. Eu acho que falar a mesma coisa de várias formas é também trazer esse sentido da vida, né? A gente se vê, né? É como um texto interpretado de várias formas. Uma pessoa explica, você entende, aí o outro vem e fala de outro jeito, você entende melhor, e daqui a pouco você está criando em cima daquilo que você entendeu. O ser humano é isso também, né? A gente pegar a sabedoria, mas não mudar, mas sim falar sobre ela de Molda, cada não forma, cada pessoa. mudar, mas moldar. Uhum. Essa que é a nossa função. A gente Uhum. recebe um jardim na nossa mão, que é a própria sabedoria. A gente recebe um jardim na nossa mão, a qual nós podemos moldar, deixá-lo mais belo, deixá-lo mais atrativo para o nosso gosto, para a nossa visão, para o nosso aroma, para a nosso audição. Entendeu? A gente vai e muda, transforma, mas para quê? Para ficar mais belo e para que as pessoas, aquelas pessoas que passam na minha vida, veem aquele jardim e se encantam com aquele jardim, que é o mesmo jardim que a Dinorah recebeu, que é o mesmo jardim que a Tyler recebeu, mas cada um vai moldá-lo da maneira que mais lhe agrada, não lhe agrada por causa do ego, não, mas agrada a alma. Tem que haver com a alma, não com o ego. E o grande problema é que, passado algum tempo, tudo começou a ser forjado pelo ego. É aí
que está o problema. É aí que está o problema. Ah, eu não quero ser perseguido. Então, para não ser perseguido pelos sacerdotes, eu vou mudar esse jeito de Jesus falar, que ele é muito radical, né? Ele é muito radical. Eu vou transformar isso aqui de uma forma assim mais palatável e vamos ver que eu acho que vai dar certo. Eu acho que os sacerdotes vão entender melhor. Pronto, fudeu. Desculpe. Dançou, entendeu? Porque saiu a essência daquilo que ele falava, porque o que ele falava era contra os sacerdotes, sim. Mas o meu ego, não, eu não quero me dispor como sacerdote, imagina. Me dispor com Caifás não é uma boa. Então, eu vou falar de outro jeito. Então, é uma forma de alterar com base no ego adoecido. Aí, pensou. Mas alterar o jardim obedecendo o chamado da minha alma, para poder atrair diferentes pessoas, para conhecer o meu jardim do Éden, que tem os fluxos de energia, tem os fluxos do vento, os fluxos do fogo, e é assim que eu entendo a sabedoria. Eu entendo assim a sabedoria. O que vocês acham? E o jardim do Éden é a nossa própria vida. É o nosso próprio exemplo. É a nossa própria forma de se relacionar com o outro. É aí que a gente está colocando, na nossa vida, que a gente está colocando a nossa forma de ser uma luz no mundo. Nosso jeitinho. Então, e aqui ele fala, né? Provavelmente alguns judeus tradicionalistas ainda hoje falarão, jogarão pedra no que está aqui escrito no texto. Mas, gente, vocês não podem. Isso pode não estar acontecendo hoje, mas eu vivi num tempo que o cheiro dos sacrifícios no templo fedia por toda Jerusalém. A gente sentia o cheiro de vocês queimando os animais. Isso não é uma mentira. Isso acontecia. Eu estava lá. Eu pisei nas pedras, eu senti o calor do sol dos meus. Eu conversei com os sacerdotes que me ridicularizavam pela minha forma simples de falar, né? Que Deus é Pai. E como Pai, Criador, Ele ama todos, inclusive os pássaros, inclusive os carneiros, inclusive as vacas e os bois, que eram sacrificados. Mas eles não entendiam, porque na visão deles, o que Moisés estava falando era literal. Era isso. Tá. E a gente sabe agora que não é. A minha mãe, tadinha, ela falou assim, eu quero ler a Bíblia de novo. Desde quando entrei na Cabala, ela resolveu ler a Bíblia de novo para entender melhor a Bíblia. Eu não falei nada para ela. Falei, leia, isso mesmo, muito bom. Ela está lá, ainda nem chegou no Salmo ainda. E está lá lendo, está se esforçando para entender quem é quem, parará, parará. Mas a gente sabe que quem é quem na Bíblia não é quem histórico, é quem dentro da gente. O que eles estão fazendo lá é dentro da gente. Os sacrifícios que eles fazem lá é dentro da gente. Não é um sacrifício fora, é um sacrifício dentro. Não é um sacrifício, é uma elevação. Então, toda esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, na época de Jesus, já estava muito deturpado em função da religião judaica, mas tinham os homens e mulheres da tradição que traziam isso dos ancestrais, essa linguagem, esse entendimento da linguagem, né? Esse entendimento do sacrifício, o entendimento dos animais, o entendimento de Moisés, Abraão, Sara, Ruth, né? Todo mundo
tem o seu, tem o seu correspondente em você. É isso que a gente aprende agora, né? E é isso que eles aprendiam, os cabalistas aprendiam, de mestre para discípulo, de pai para filho, de mãe para filha. Todos eram esse entendimento não literal, esse entendimento mais profundo, que é a perspectiva da Cabala. Não olhar para as cascas, mas tirar as cascas e ver a essência. E a gente sabe que tem 5 níveis de compreensão, assim como tem 5 níveis da alma, a gente pode dizer 5 níveis de compreensão. Esses 5 níveis de compreensão é aonde a gente precisa chegar lá no Iehadá, que é a noção da unicidade, de acordo com o quê? Com o que está sendo falado ali na TNA daquela semana. Não é entender aquela TNA daquela semana com o olhar literal. A gente tem que se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, até chegar na unicidade. Isso era o Moisés lá, 3.800 anos atrás, mas também sou eu hoje. Unicidade, estamos todos ligados. Não é só um cara que viveu 3.800 anos, não. Sou eu também, aquele que tem desejo de renascer, que quer renascer, né? Sou eu também, o faraó, com o meu ego adoecido, que quer ter atenção, que quer ser adorado por todo o meu corpo. Então, assim, é isso. Essa visão da unicidade é que é. A Silvana Ô, chegou. Silvana, Tudo bem, Silvana? Então, essa visão da Cabala que nos traz até chegar no nível de profundidade do entendimento através da visão da unicidade, entender que o que está fora está dentro, o que está no passado está no presente em mim, está no meu futuro. Então, a partir desse momento é que a gente começa a entender. Enquanto a gente estiver vendo o literal e estiver vendo separado, partido, ruptura, a gente não está vendo a verdade. A gente não está vendo a verdade. A gente só pode ver a verdade quando a gente começar a entrar na visão mais profunda até chegar na visão da unicidade. A visão de que está todo mundo conectado, interconectado em rede. Todo mundo. Não tem verde, nem amarelo, nem vermelho, nem laranja. Faz tudo parte do arco-íris. Não existe separação. A separação quem faz é o ego adoecido. Tudo está unido. Tudo compõe uma mesma caixa de lápis de cor. Tudo a mesma coisa. Tudo faz parte de um todo. Tudo é peça de um quebra-cabeça. Por isso que eu falo que a nossa função é ser uma luz na escuridão. O quebra-cabeça nosso chama-se ser uma luz na escuridão. Eu sou uma peça do quebra-cabeça, a Silvana é uma peça do quebra-cabeça, a Dinorá, a Tayla, a Ana Cláudia, a Mariane. Cada um é uma pecinha. Bom, se o nome do quebra-cabeça é ser uma luz na escuridão, como eu vou ser uma luz na escuridão? Vai ser uma luz na escuridão com as suas cores, as suas formas, os seus sons, com os seus tons, com o seu timbre, do seu jeito. Vai ser uma luz na escuridão do seu jeito. Mas o que eu preciso para ser uma luz na escuridão? O que você tem exatamente agora. É o que você precisa para ser uma luz na escuridão. Exatamente o que você tem agora. O que você acumulou até hoje. É com isso que você vai ser uma luz na escuridão do seu jeito. Para as pessoas que se aproximam de você.
Porque se elas se aproximam de você, é para você ser uma luz na escuridão delas e elas serem uma luz na sua escuridão do jeito delas. Mas e se ela for agressiva? Ela está sendo uma luz na escuridão sua porque ela está mostrando para você um ponto que você possui. Então, ela está sendo uma luz na sua escuridão, que você não quer ver, mas então você vê isso no outro. Essa que é a chave. Tudo está interligado, interconectado em rede. Vamos lá. Vamos falar. O silêncio que fala, Cítica. Aqui, terminando, no último parágrafo, eu ficava impassível diante de seus ataques, Ataques verbais. enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si durante as minhas experiências iluminadas no deserto, que ele conta lá na carta 1 e na carta 2. Uhum. Foi-me dada a compreensão da universalidade. Olha só, a noção da unicidade, que todos nós, seres humanos, pedras, bichos e árvores, e plantas e aves, todos nós somos feitos da mesma matéria. Foi isso que ele viu. Ele viu, ele experimentou. Eu olhava para o braço dele, ele via as pequenas partículas, as células, ele fala em partículas. As pequenas partículas, aí eu olhava para a pedra, via a mesma partícula. Não do mesmo jeito, está do jeito de uma pedra, mas é a mesma partícula. Aí ele via a árvore, ele via as partículas das penas das árvores. Então, assim, ele percebeu que tudo é feito da mesma matéria. Tudo é feito de luz, ele falou. Tudo é feito de luz, porque essas partículas são pontinhos de luz que ele via. Então, ele viu que tudo era uma coisa só. Que não tinha diferença entre preto, branco, árvore, pedra, ave, leão. Todos nós somos feitos da mesma matéria. Inclusive os seres humanos, já que é bom a gente lembrar, né, que o ser humano faz parte da natureza, né? Muitos acham que não, né? Não, eu estou à parte da natureza, a natureza está aí para me servir, né? Não, nós estamos aqui para servir a natureza, né? Então, é bom lembrar que nós, seres humanos, também somos feitos de uma mesma matéria, da pedra, da árvore, da ave, do animal, e entre nós. É bom lembrar também que o assassino é feito da mesma matéria que eu, que sou um santo. Que não tenho. Imagina, eu nunca matei uma pessoa. Será que não? Através de sua palavra? Através de seus pensamentos? Através de suas atitudes? Será que você não enrubesceu alguém com humilhando uma pessoa, dizendo em público que ela era isso, ela era aquilo, era aquilo outro? Será que não? Isso é matar. Matar a honra de uma pessoa. Matar de vergonha. A gente fala, me matou de vergonha. Matar de vergonha. Sim. Entendeu? Então, a gente não pode falar do outro. Ah, porque ele é um homicida, ele é um, como é que a gente fala? Genocida, ele é um ladrão, ele é. E quem não é? Ele é.
Mas quem não é? Todos Estamos, somos feitos da mesma matéria. Pode falar, Dinara. se todos estamos aqui, é porque temos alguma coisa para melhorar. Então, Exa- não somos todos santos, somos Exatamente. todos iguais. Exatamente. Porque São Francisco, eu falo muito de São Francisco, porque eu estudei muito a vida dele. São Francisco, ele era um cara danado de safado, entendeu? E ele teve uma experiência também, né? Assim como Jesus, teve uma experiência que caiu a ficha dele. Milhões de fichas. Que aí ele resolveu, não. Ele era filho de um pai riquíssimo, comerciante de tecidos. Não quero isso, não quero nada, não quero igreja, não quero. Eu quero reconstruir aquela capelinha que está lá ali, em ruínas. É ela que eu vou reconstruir e é lá que eu vou começar a viver a pobreza. A pobreza no sentido assim, não só da pobreza material, mas a pobreza do simples. Viver a simplicidade da humildade, de chegar, bater na porta e pedir pão. É o que ele fazia. Passava orando nas ruas e as pessoas davam pão, davam água. E lá na capelinha, ele tinha quem? Os pobres, os doentes, o público que Jesus servia. Ele não servia os ricos, ele servia aqueles que precisavam de ser servidos. Mesma coisa. E mesma coisa aconteceu com ele, que viu, ainda em vida, diferente de Jesus, ainda em vida, viu todo os seus valores sendo desvalorizados e adotando os valores antigos. Mesma coisa que aconteceu com Jesus. A mensagem de Jesus foi deturpada, ele trazia uma mensagem nova e foi deturpada para uma linguagem antiga. Pronto, foi isso que aconteceu, né? E agora a gente vê a Igreja Católica e, inclusive, os franciscanos, né, de hoje em dia, tentando voltar à essência de Jesus, tentando voltar à essência de São Francisco, né? Mas numa tentativa tola, eu acho. A tentativa tola de chegar no essencial de Jesus ou de São Francisco com o olhar de hoje. Jamais vão conseguir, com o olhar de hoje, chegar em 1200, que foi quando São Francisco viveu, e pegar a essência de São Francisco. Não vão. Eles têm que ter a visão de 1200, nos anos de 1200. Para chegar na visão de Cristo, tem que chegar na visão de 2000 e tantos anos atrás. E, se quiser mesmo ver a mensagem verdadeira de Cristo, tem que ir lá 5.000, 6.000, 7.000 anos atrás. Por quê? Aí sim, entendendo o que ele estava vivendo, entendendo a linguagem que ele usou, o italiano daquela época, São Francisco, estou falando, o italiano daquela época, entendendo o contexto que ele estava vivendo na época das cruzadas. Quando que a gente vai entender as cruzadas? A gente nunca vai entender as cruzadas. Ah, mas as cruzadas, eu estudei que as cruzadas é isso, as cruzadas é aquilo. Blá, 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 blá. Tá, você estudou um ponto de vista das cruzadas, mas e o outro ponto de vista das cruzadas? Tem um ponto de vista do cristão e tem um ponto de vista dos muçulmanos.
que era essa a briga até hoje. Então, esse conhecimento que a gente tem hoje em dia também é partidário, também é partido, também é separado. Então, a gente não tem como entender o que levou São Francisco a traçar aqueles valores que ele traçou. O que levou Jesus a traçar aqueles valores que ele traçou. Porque só a história de São Francisco e a história de Jesus podem testemunhar o que ele viveu para chegar àquela conclusão e estabelecer aqueles valores. Ninguém mais pode fazer isso. Então, acredito que a tentativa ingênua, digamos assim, de tentar voltar às raízes do cristianismo ou às raízes do franciscanismo, mas sempre será uma coisa parcial, sempre será uma coisa partidária, sempre será uma coisa exclusiva, de exclusão. Vamos excluir os ricos e trabalhar com os pobres. Mas só que a gente não sabe é que tem muitos ricos que são paupérrimos. É verdade. Tem, gente. Tem muitos ricos que são paupérrimos. E tem muitos pobres que são riquíssimos. De sabedoria, eu digo. De Sim, a alma. gente precisa ajudar financeiramente, com recursos, os pobres? Sim, sim. A gente não pode excluir os ricos, porque eles não têm um pingo de noção do que é uma sabedoria. Eles não têm a experiência da sabedoria. Eles também são pobres. E os pobres são muito mais sábios porque lhes falta. O que lhes falta é preenchido com a observação da natureza, que é a fonte da sabedoria. Observação da natureza. Observe a natureza. Jesus não disse, se eles se calarem, até as pedras falarão? É isso. As pedras falam. Então, se a gente e o que acontece com os pobres? Eles precisam olhar o tempo, precisam ficar de olho, porque agora está na hora de plantar, agora está na hora de colher, e agora choveu demais, agora como é que a gente vai fazer para, sabe? Eles têm esse contato com a natureza, enquanto o rico, ele está lá dentro do palácio dele e não conhece nada da natureza. Então, ele não conhece nada da sabedoria. A eles também nós precisamos levar a sabedoria. Veja bem, são dois casos e dois modos de ser uma luz. Com o pobre, ajudando a ele ter uma vida mais digna. Sim, ajudando ele a arrumar uma moradia, arrumar um emprego ou um trabalho que lhe dê condições de viver, né? E ao Dignidade. rico, mostrar para ele a natureza, como a natureza é sábia e como ela pode ensiná-lo. Sim, pode ensiná-lo. Ah, mas o rico é muito arrogante. Sim, mas tem alguns pobres que também são arrogantes. Não é pretensão só o rico que é arrogante. Não. Tem muitos ricos que querem aprender. E tem muitos pobres que não querem aprender porque acham que já sabem tudo. Então não é questão de rico e pobre. É questão de riqueza e pobreza. Você é pobre de quê? Você é rico de quê? Ô Zé, Ah, e também tem nos textos bíblicos, fala que deixar vir a mim os que estão doentes, né? uhum, Independente da pessoa ser pobre, pelo menos assim, na minha experiência que eu observo, as pessoas que
consegue entender alguma coisa, né, que a gente tenta Uhum. expressar sobre isso, ou que tem interesse em se aprofundar no estudo, porque poucas pessoas querem estudar, né? Uhum. Na verdade, pouquíssimas pessoas querem estudar. A maioria quer as coisas prontas, quer o texto pronto, quer tudo Uhum. pronto, né? Não Uhum. quer estudar, quer pegar um livro. Ah, você tem lá, eu quero já o livro, os livros, tudo. É uma coisa assim, aquela espiritualidade de prateleira, né? O Mário Isso. falou sobre espiritualidade de sábado, eu falo que é espiritualidade de prateleira. Mesmo a prateleira, né, tem que ainda pegar o livro e ler, mas Uhum. só de você ter o livro ali, você já sabe que você já tem o conhecimento ali, Conhecimento. né, de uma posse daquilo. E aí, às vezes, você quer expressar de uma forma mais direta, né, de transmitir alguma coisa, se a pessoa não está doente, ela não se abre. Ela já vem assim armada, cheia dos conceitos, cheia dos achismos, toda moldada no sistema, né, capitalista, religioso, cultural. E eu sei que, né, eu me lembro muito assim de meu pai, por exemplo, na época, do meu jeito, eu sempre, desde os 12 anos, eu tenho curiosidade, e era a única da minha família, a única mesmo, que queria saber sobre espiritualidade, religião, não importava o quê, mas alguma coisa sobre Deus. E aí eu falava, pai, você precisa buscar Deus, eu falava para ele. Ele falou assim, Deus para mim é dinheiro no bolso, ele dizia. Então, é, e aí eu vi ele degradando até a morte, né? Então, isso eu vejo muitas pessoas que, enquanto elas não estão doentes, elas não se abrem, elas ficam, as cascas são muito duras. Algumas amigas, assim, passando por vários problemas, você fala, gente, é puro ego, porque eu já fui puro ego, hoje, ainda sou, né? Eu tô ainda, né, com o resto da vida, gente, mas hoje eu consigo perceber alguma coisa, né, desse ego adoecido. E aí eu falo, nossa, todo esse sofrimento é só ego, e aí eu vou tentar explicar, e a pessoa toda dura. Aí na hora que ela começa a sentir a dor no corpo, quando ela começa a ter que tomar remédio, quando o negócio começa a rasgar ela por dentro, aí você fala, aquilo desce que nem um elixir Uhum. assim na alma, e aí a pessoa já começa a querer saber mais, e já começa a estudar, e já começa a assistir às aulas e tal. Aí ela fica firme, ela se firma de novo, aquele problema passou, ela já esquece. Ela Uhum. volta a ser, ela já não quer mais. É Uhum. incrível isso, né? Eu fico assim, olha, é uma pena, porque é tão lindo, né? É. Eu acho que a gente não precisar sofrer, nem estar doente para continuar se curando, né? E se Uhum. curar cada vez mais, e tirar cada vez mais os vícios, cada vez mais as cascas. Hoje eu até fiquei pensando assim, mas qual é o vício que eu tenho que tirar agora? Eu fiquei, meu Deus, me ajuda a ver. Tudo bem, né? Tem o café que eu tomo todo dia. Tá, então é o café. Tá bom, tá, vou tentar ficar sem o café. Mas não é porque aqui está falando. Eu quero saber qual é o meu, o que que eu tô fazendo. Gente, tem coisa que a gente não vê, porque tem os vícios que são tradicionais, né? O café, o cigarro, né? Chimarrão, Drogas, é, celular. Celular, chimarrão. né? Chimarrão. Chimarrão, celular, celular. Fica nas mensagens, né? Tem tantos vícios, mas eu acho que eu queria saber um mais, assim. E tem coisas que a gente não consegue ver e a gente precisa ir mais fundo, sabe? Na hora que a gente começa a mergulhar fundo, a pessoa desiste Uhum. de estudar, de querer saber. Então, eu acho que essa parte, assim, Tem deixar pessoas que virar. não Eu acho que queriam ouvir, hã? Filme, né? tem pessoas que não querem nem ouvir falar. Não. Aí, Imagine se né? abrir. Então, é só quando tá muito doente mesmo, quando a matéria começa, né? O corpo físico começa a gritar. Eu acho que é por isso que tem uma parte dos textos bíblicos, não sei, que fala.
deixar vir a mim quem são os cansados, os doentes, os É, aflitos, né? Até cansados. Né? os Vinde cansados, a né? Que mim, é vós bem que o que eu ia. estáis. Hã? Tem um trecho que fala, como é que é, Dinorá? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não é isso? É uma coisa Eu assim. vos É. aliviarei. É. Hum. Mas o cansado também está relacionado a Jacob, né? Não é? Foi isso que o Mário Mário falou falou que na última Abraão aula? estava cansado. Abraão, eu Abraão estava estava tentando lembrar cansado. quem aqui. E ele começou a trazer o descanso para aqueles que estavam cansados. E os que estavam cansados não estavam se descansando na tenda do Abraão, mas estavam descansando no Abraão, né? O Abraão era a fonte de descanso. Então, a gente tem que se tornar essa fonte de descanso, né? E as pessoas, quando começam a sofrer, elas cansam, né? De sofrer, e aí elas buscam, né? E na hora que elas encontram um alento, algumas desistem, outras vai até ali naquele ponto, outras nem se abrem, não querem nem escutar. Eu acho que enquanto humanidade, eu acho que isso ainda é muito. As Isso é pessoas ainda são maturidade, muito. né? Isso é uma questão de maturidade mesmo, né? De, de histórico de vida, né? Assim, de uma certa forma, quem sempre buscou alguma coisa, né, diferente, né, dos outros, né, quando encontra um caminho desse, se encontra num caminho desse, né, que é a cabala ancestral, né, porque a cabala ancestral é totalmente fora da curva, né, e muitos de nós sempre estivemos fora da curva, né, eu, por exemplo, sempre estive fora da curva. Quando eu cheguei e vi a astrologia ancestral, com a visão da astrologia ancestral, eu falei, é essa astrologia que eu quero para mim. Depois de quase 30 anos estudando astrologia convencional. Então, o que era? Eu procurava na astrologia um jeito diferente de ver o mundo. E encontrei na cabala ancestral um jeito diferente de ver a astrologia e, logicamente, de ver o mundo e de ver as pessoas, né? Então, é aí que dá o encontro. Se as pessoas não estão preocupadas em fazer diferente, aliás, se as pessoas estão formatadas, estão programadas a fazer tudo igual aos outros, elas não vão entender esse chamado. Não vão entender. Porque não está dentro da caixinha dela, entendeu? Agora, se é alguém que está sempre fora da caixa, está sempre fora da curva, está sempre. Aí, se você fala uma coisa assim, o quê? O que é isso? O que você está falando? Aí ela vai. E é uma questão de maturidade, maturidade espiritual mesmo, né? Não é maturidade de idade, é maturidade espiritual, por ter passado situações na vida, por ter tais e tais ancestrais que trouxeram isso na carga genética dela e que trouxeram esse ímpeto de buscar as coisas, de ir atrás de Deus, atrás de alguma coisa que seja, que me faça entender melhor a vida, me faça entender melhor as pessoas, me faça entender melhor a mim mesmo. Então, Pode ser essa também, pode ser também uma coisa que me veio assim, a trajetória da alma da pessoa, né? De repente, não sei como é que é dentro desse conhecimento a questão da encarnação, né? Mas, enfim, você vai, chega um momento que esse cansaço pode ser um cansaço da alma, de perceber que nada é novo, né? Tipo, você já viu tudo. Tipo assim, não sei se existe essa percepção assim dentro desse conhecimento, mas tipo assim, chega um momento que você fala, é só uma repetição, né? Tudo que está acontecendo, pelo menos o que eu tenho percebido atualmente, tudo que está acontecendo não passa só, está mudando só o cenário. Sempre a mesma coisa, tá? A mesma coisa acontecendo.
só muda nem os personagens, talvez seja o mesmo, de repente, não sei, né? Tipo assim, mas assim, só talvez mudou de lado, né? Dentro dessa visão partidária, né? Mas assim, ou repartida, desintegrada, né? Mas assim, quando falou essa questão da Bíblia, assim, do cansaço, me veio essa coisa, o cansaço da alma, né? Porque conhecimento que a gente até, enfim, que vem do conhecimento fast food, né? Tipo, conhecimento do YouTube, conhecimento do livro que está na vez, né? Mas assim, se a gente for olhar, pô, e esse conhecimento que está lá, né? E, tipo assim, esse conhecimento pode estar aqui dentro também. E aí, dentro de mim, de qualquer um de nós, mas assim, no sentido de que chega um momento que você olha para fora e fala, cara, não tem nada novo, estou cansada disso aqui. Mas Na tem muita gente que tem verdade, medo do novo, né, Silvana? Não, claro, com certeza, eu também tenho, às vezes, até eu mesma me surpreendo comigo, entendeu? na Eu verdade, cheguei Silvana, o que assim, acontece é que tudo volta para o mesmo lugar mesmo. Sabe por quê? Tudo é em círculo, tudo é Cíclico. uma sim, roda, né? sim, Na verdade, eu, tudo é uma espiral, mas uma eu espiral não vejo deixa de assim, ser uma roda, é um ciclo. entendeu? Tipo É um assim, círculo. aquilo que de repente eu desconheço, eu posso estar voltando nesse espiral para conhecer, né? Exatamente. Porque Exatamente. eu vejo assim, né? Eu não sei É, tudo, né? Eu não sei nada, inclusive. Então, exatamente. assim, se eu E soubesse, aí essa espiral ela tá indo para cima, então à medida que você passa de novo, você passa com uma nova perspectiva, com um novo modo de ver, e aí você reage diferente, aí você passa para ou então ela está indo para uma negativa, para um decrescendo. Então, à medida que você passa, você acaba com um cansaço, mas de novo isso, meu Deus, por que de novo? Porque você não aprendeu. A não, resposta é mas essa. esse é o meu sentimento, não é Aham. o cansaço porque eu não aprendi. O que eu não aprendi, eu sei que tem um monte de coisa mesmo. Uhum. Estou aprendendo, tô em aprendizado, né? Em Tipo aprendizado. assim, mas assim, é o cansaço de ver, porque eu não sei como é que é para vocês, mas enfim, eu lembro desde criança de muita coisa, Uhum. de outras vidas. Uhum. Tipo, fazendo terapia, quando eu comecei a fazer terapia, que faz bastante tempo, né? A psicanalista dizia, mas isso são fantasias infantis. Mas, pô, não. Porque também tem aquela, às vezes, a psicanálise tem essa questão de ter esse conhecimento e tudo bem, né? Uhum. Mas, assim, eu sempre fui querendo compreender melhor tudo isso, sabe? A cabala ancestral entende a reencarnação de um modo muito diferente. Ela fala que você é reencarnação dos seus pais. Seus pais são reencarnação dos seus avós. E os seus filhos são suas reencarnações. Seus netos serão reencarnações de seus filhos. Então, tudo que a gente tem de lembranças vem dos nossos ancestrais. E tudo que a gente tem visão do futuro vem dos nossos descendentes. Entendeu? Tudo está feito. Tudo já está feito. A luz infinita já fez tudo, né? Sim. Se você está aqui, você tem metade papai e metade mamãe dentro de você, que são as suas encarnações anteriores. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, todos estão dentro de você. Você é uma reencarnação deles. Então você tem Isso é maravilhoso, memórias né? deles. Oi? Isso é maravilhoso. Eu acho que foi a Maravilhoso. melhor resposta que eu encontrei. Eu falei, gente, isso é tão simples, Tão tão simples. óbvio, É. tão genuíno, é tão autêntico. Eu falei assim, nada mais Porque perfeito é isso mesmo. do que isso, Você, né? o seu Tão filho é real. uma encarnação sua. Melhorada, de repente. Sempre tem que ser. Sempre. Esse é o objetivo, Sim, né? claro. Esse é o objetivo. Você é uma É, versão melhorada dos seus pais. E sim, assim por claro. E diante. assim, claro, com certeza. Entendeu? Então, uma visão mais simples, mais natural, nada sobrenatural,
mais Não, natural, claro. é natureza. É porque eu, há muito tempo, há bastante tempo, eu assisti uma aula do Mário, né? E ele fez uma meditação, era até sobre Maria Magdala, né? Isso sempre me interessou desde muito cedo. Então, assim, ele fez uma meditação onde a gente retornava, né? Como se tivesse uma fileira e você está retornando, 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 né? Então, isso para mim foi muito claro, né? Essa memória, ela não é muito distante, mas, assim, o negócio é organizar tudo isso para tornar isso, digamos assim, como essa coisa que até a Tayla falou sobre vício, né? É o pensamento, né? Porque a gente eu pelo menos, né? Assim, viciado em pensar, né? E de repente sair dessa coisa do viciado de pensar e de repente você ficar, digamos, não no vazio, mas em algum momento você dá um tempo, né? Ficar no flow, no fluxo, né? Só quando você para de pensar, né? Assim, né? Certo, certo. Isso Então, mesmo. assim, eu compreendo isso que você falou sobre encarnação, que a descendência é uma versão, digamos, né, melhorada no sentido do que não tem pior e nem melhor, na verdade, que isso é o da dualidade, né? Uhum. Mas, é, mas eu também posso voltar sendo filha da minha filha e filha do filho da minha filha? Não, 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 da visão cabalista não. não. Porque, por exemplo, tudo que está acontecendo, de acordo com tudo que eu tenho visto, né, fala de que a gente está numa transição, de que é claro que vai ter muita gente que vai desaparecer, talvez até países, né, segundo o que falam, e eu vejo isso e sinto isso. Então, assim, para onde que vai toda essa gente? E por que que antes tinha menos gente? Entende? Isso que fica sendo até uma pergunta meio infantil, mas eu me permito a isso, a ter esse Uhum. espaço, entendeu? Porque para onde que vai toda essa gente? Vai para algum lugar? Ou tudo Mas, é uma Silvana, coisa só? Tudo é uma pessoa só? Ou um ser só? É um ser só. você não Então, sim. percebe que isso, não sei, assim, talvez você perceba, mas Não, tranquilo, é fala. uma forma de trazer o medo de uma forma muito poética, muito encantadora, que é isso que as pessoas estão precisando de emoção, e traz uma emoção esperar uma coisa, uma catástrofe, um negócio que vai desaparecer tudo, sabe? Eu acho que essas previsões, elas são tão infelizes, Não, eu mas acho isso muito infeliz. não, faz sentido o que você falou, assim, no sentido do medo, sim. Eu tenho medo de muitas coisas, né? É, Com para certeza, isso que essas tem. histórias existem, É, né? não, sim, mas esse tipo de coisa nunca me atraiu, tipo essas previsões. Eu falo o que eu percebo, do que eu vejo, do que eu sinto, Mas você percebe no que meu isso que você corpo, fala, que você quando- sente e que você percebe, isso que você está dizendo, que eu não chamo é de só sensibilidade. você que fala. Não é Não, só você que claro que não. E isso, de certa forma, está ressoando de várias formas em muitas mensagens. Existem mensagens que são oferecidas para muitas pessoas. E essas Sim, mensagens não são de agora. sim, Não porque são também novas essas mensagens. isso tudo 2012, o mundo vai acabar no ano 2000, o mundo não, vai nunca acabar em acreditei nisso. 2012. Nem acredito que vai acabar. Assim, eu não vejo desse jeito. Também nem é uma preocupação necessariamente. Mas assim, o que eu estou colocando é o seguinte: é, esse tipo de notícia não me atrai, até porque eu nem tenho esse tipo não tenho nem televisão, só para tu ter uma ideia. Então, assim, o que eu fico, por exemplo, assim, eu sou sensitiva desde criança. Não sei como é que é isso para acabar ancestral, mas assim, quando teve o tsunami, que foi terrível, não sei o quê, eu senti, e eu não estava nem no Rio, estava até viajando, e antes eu já estava sentindo, entendeu? Eu comentava para algumas pessoas mais chegadas que podiam entender essa linguagem, eu sentia como se fosse o fundo do mar dentro da minha barriga, tudo mexendo, entendeu? Não era nenhum problema físico, saúde, entendeu? Aí eu relaxei, viajei, tal, não sei o quê, mas eu sentindo aquilo, quando eu cheguei no Rio, aí que eu soube que teve. Eu falei, bom, né? E fora as coisas que. Então, assim, como que fica isso? Claro que isso, por isso que eu entrei no conhecimento muito cedo, até para poder administrar isso, que muita gente, eu não comprei isso, tem muita gente que também tem medo disso, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, Uhum.
o medo que eu tenho é um medo humano, de repente você ver coisas e saber que outras pessoas vão sofrer, né? Mas isso, Não o que importa se é eu sempre conheço ou não. É claro, eu sei, por exemplo, eu cheguei atrasada porque caiu uma chuva aqui com raio e tal. Apesar de eu ter fibra ótica, e como aqui não tem para-raio, eu prefiro segurar a onda, Negócio. entendeu? Porque, enfim, Isso. porque acontece de cair raio, já caiu uma na frente da minha casa. Eu tenho medo, mas muito menos do que eu tinha antes. Até contei uma experiência aqui, né? Aí eu desliguei tudo, eu falei, vou desligar a luz, eu vou ficar aqui. Aí eu lembrei até do que você falou, né, Zé? Que é falando assim, tudo é, como é que é? É como tudo é. é luz. Uhum. Aceitar o que é. Uhum. Falei, então eu vou aceitar aqui na boa. O que eu posso Uhum. fazer? Uhum. Não adianta eu ter ansiedade, tá? Não, tudo é. E se não rolar, tá tudo certo, entendeu? O importante é eu estar nesse fluxo, entendeu? Eu Uhum. preservar a minha paz, né? Uhum. Então, assim, e eu fiquei bem. Confesso a você que eu não tive tanto medo que nem antes, não. Interessante que você falou de sair da mente e entrar no fluxo. A Cabala Ancestral fala muito assim de sai da mente e vai para o corpo. Sai da Sim, mente e vai para o sim, corpo. sim. E o corpo é exatamente esse fluxo. É esse É. fluxo de energia constante, né? Vai para o corpo, observa seu corpo, observa suas mãos, A seus respiração, braços, toca no seu corpo, sinta onde que está doendo, onde que está precisando de batida do relaxar, coração. né? É. Ai, meu pescoço, né? Faz uma massagem no pescoço, Ah, o pescoço sempre né? precisa, Sempre, aqueles né? meridianos Sempre. da grande cidade, né, que É, chama. dizem que o Não é? pescoço é a sede do ego, né? É, Então É, então, precisamos soltar isso aqui para poder é, melhorar o fluxo entre é, a mente o pensamento e a ação, né? O ego está bem no meio, assim, separando, tentando estrangular o pensamento da ação. E o que a gente precisa fazer é sim, soltar o pescoço para melhorar esse fluxo entre pensamento e ação, né? Então, sim, assim, é prestar atenção no corpo, sabe? sim. Respirar, fazer uma É, respiração lenta e profunda. Isso aí que é voltar para o corpo. Presta atenção no seu corpo. Sai da mente, fala assim para a mente: olha, vamos contar? Vamos contar uma respiração até 10. Vem cá, vamos contar. Conta a respiração. Aí ele fica sossegado. Ah, legal, mas vamos eu tenho contar, essa vamos contar. Eu conexão com o gosto de corpo, contar. sabe? Até porque eu vim da dança, eu tenho essa conexão com o corpo e Legal. por outras experiências, e também porque eu nunca acreditei que o corpo ele é algo pecaminoso, esse tipo de coisa, não é? Eu acho que ele é tão sagrado quanto qualquer outra coisa. Enfim, eu não sei, Exatamente. é a experiência que eu Aliás, tenho. ele é a nossa casa. O corpo É, é a nossa exatamente. casa, porque a É gente a é forma alma, que né? expressa, né? Exatamente. É que eu expresso a minha essência, a minha alma, né? Eu não tenho essa questão, entendeu? Não que eu não tenha aqui os meridianos da cidade, que eu não tenho um ego imenso. Eu tenho tudo isso. Tenho não, estou, né? E tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Mas eu tenho... eu sou uma pessoa que tem certas perguntas que me vêm desde que eu era criança e que eu fico buscando para responder, sabe? Aham, Entende? Eu sei aham, que elas vão, e também não, tipo assim, elas vão chegando no momento certo. Às vezes até eu sentada assim, vendo uma árvore, um canto de um passarinho. Eu tenho essa conexão com a natureza, eu moro bem uhum, perto e sempre tive desde cedo, entendeu? Então, assim, são muitas coisas. Eu também, é um conhecimento novo, uhum, né? Apesar pô, sonhar com aramaico desde criança, enfim, outras uhum, histórias, entendeu? Que eu não entendo, mas esse conhecimento foi chegando para mim, uhum. entende? Os teus Eu, ancestrais, eles que vêm é, soprando, deve ser soprando na mesmo. sua cabecinha. E olha, É, essas perguntas, o mestre gosta de responder, viu? Esse tipo de pergunta. Ele não foge dessas perguntas, não. Eu não sei te dizer, assim, com não, mas a mesma também não para ele. maestria, mas eu acho que ele pode te responder com mais É, elementos, sabe? Ele é assim, uma eu não pessoa que... tenho. Eu sei que é tipo, a gente não sabe tudo, Não. né? Nem ele deve saber tudo, ele É, deve saber alguma coisa, mas e tem também. aquelas coisas, aquele momento que ele fala assim, existe um mistério.
O É mistério é aquilo isso, que a gente não pode compreender. A Eu gente acho que a gente não chega tem a num ponto que a capacidade, nossa compreensão humana, que está dentro da é, nossa ainda é cachola, limitada. tem limite. A partir de um É, ponto, é que nem a nossa visão. A nossa visão só consegue ver num espectro de frequência. Para cima ou para baixo, que é para baixo do infravermelho ou para cima do ultravioleta, a gente não consegue ver. É. É isso. Uhum. E o que que fica? O mistério. A gente não sabe ah, o que tem para mas aí você baixo está do falando, infravermelho nem para cima do ultravioleta. Nem sabe se existe alguma coisa, né? mas aí Porque você está falando da visão física, né? isso. Mas existe uma visão que é além do físico, Sim, né? mas Que é mesmo mas espírito. mesmo essa assim, tem um mesmo limite. essa, o físico Inclusive, só falei, resplandece muito com o espiritual, como exemplo, né? a visão física. Mas até mesmo a visão espiritual, né, existe um Também limite. é limitado. Tem coisas que a gente não tem, não pode, não tem como entender, né? Ele fala muito disso aqui. Tem coisas que eu experimento lá, que Jesus, que o Cristo, né, experimenta lá nos níveis superiores que ele veio, que vocês jamais compreenderão. Não tem como a gente Jamais. entender, porque para Não, entender é preciso experimentar. Sim, sim. Entendeu? Para a gente e entender, a gente também, precisa experimentar. Se você tem uma lembrança de alguma coisa, ou alguma pergunta, alguma coisa que seus ancestrais te trazem, isso aí é porque os seus ancestrais já experimentaram e colocaram isso no seu corpo. Aí você tem condição, você tem uma referência ancestral nas suas células. Assim como o aramaico está nas nossas células. Porque nós temos algum ancestral que falava É, aramaico, entendeu? é. Então, assim, é uma coisa que está nas nossas células, a gente consegue, a gente tem referência. Mas aquilo que não está na nossa experiência ancestral ou futura, a gente não tem como entender, porque a gente só entende aquilo que está na nossa experiência, está no nosso grau de compreensão. Acima ou abaixo desse grau de compreensão, não tem como a gente saber. Não tem. Mas eu acredito que o mestre, já com tantos anos de estudo, É, né, 30 que ele anos. tem, ele É. pode ter muito mais respostas do que nós. Eu estou há 3 anos, né? A Tayla está 1 ano, a Mariane 1 ano também, né, Mariane? A Dinorá está como eu, 3 anos. Né? A Ana É, Cláudia, eu um acho que trabalho tem um ano ancestral. e meio, 2 anos. Então, mas é sabe o assim, que eu pode- queria concluir aqui, Zeca, dá licença? É que as coisas espirituais, né, que eu tenho algumas pessoas da minha família que é muito estudada de assuntos espirituais, e você trouxe bastante disso que eles me falam. A gente tem que se perguntar o quanto isso é, vai transformar e para que serve. Porque às vezes existem perguntas que são apenas curiosidade. E o que faz, o Mário falou nessa última aula dos anjos, ele fala que o que mais faz as pessoas se perder no caminho espiritual é o medo e a ambição. Então, às vezes a gente fica na ambição de querer desvendar os mistérios que a gente não tem capacidade, e aí as pessoas, digo, né, esses espiritualistas que são todo, né, esotéricos, sei lá, né, não estou querendo menosprezar também o jeito que eu estou falando, talvez pode parecer dessa forma, mas não é isso, é que acontece que enche muita linguiça, sabe, com muitas histórias que isso alimenta o ego de certa forma, porque dá uma sensação de que a gente domina algum conhecimento, e na realidade isso no final das contas não serve para nada, não muda nada, nossa realidade é essa vida como Tayla, só existe essa, não tem outra Tayla. Vai Mesmo se ser. você Não. nascer de novo, nesse sentido, você nunca mais vai ser Silvana, nunca mais vai ser desse jeito e nunca mais vai pensar Sim, como pensa. sim. Então a vida é única. Então, nesse sentido, a vida é única. Então, no final das contas, todas essas outras narrativas caem por terra. Quanto mais a gente se estabelece nesse caminho, que ele é bem consistente, porque ele faz parte de um cerne muito, de uma sabedoria muito bem estabelecida,
né? Eu já passei por muitos caminhos, acredito que todos nós aqui passamos, mas eu fui daquela de me aprofundar em vários. E, e às vezes as pessoas gostam disso, de ficar com essas narrativas assim muito elaboradas. Eu até não gosto de falar dessa forma, mas eu acho que é uma narrativa de árvore de Natal, que é só de enfeite, e que no final das contas, é Não leva isso que a gente nada. tem que É, ter, tá? É, Tem essa informação, o que muda isso? é um ponto de vista interessante, assim, assim, eu, assim, mas é Gente, isso. eu vou ter que É, sair, é, tá já está bom? na hora. Já está na hora. É, Tá na hora de é. dormir. ó, 10 horas já. tô Tchau, saindo, Mariane. tá? Tchau, Beijo. querida. Beijo. Gente, É, Beijo, Shekiri, viu? Mariane. Fica bem. Foi, Até foi amanhã. ótimo. para fechar, Beijo. só para fechar, o Fecha importante aí. é a gente estabelecer a confiança de que tudo está onde deveria estar. Essa é a Sim, confiança que a gente tem que ter. E a outra confiança que a gente tem que ter, confiança não, outra atitude que a gente tem que tomar é faça o que é preciso ser feito. Faça. Então, sim, confie e faça. Não importa o que está acontecendo, não importa, o que os outros estão falando, sim. não importam as minhas perguntas, não importam nada. Porque É, é os aquela coisa. questionamentos, claro. Para que serve isso? O que isso vai beneficiar a mim? Se não vai beneficiar-me, se está colocando minhoca na minha cabeça, então não está me beneficiando. Então, confia. Confia que está tudo certo. Tá Sim, tudo está onde deveria estar. E faça o Tudo que está. precisa ser feito. Para quê? Para ser uma luz na escuridão. Faça sim, aquilo que está ao seu alcance para ser uma luz na escuridão das pessoas que estão ao seu alcance. Pronto. Se a gente confiar que tudo está onde deveria estar e que eu devo fazer o que for preciso para ser uma luz na escuridão das pessoas à minha volta, a vida flui em espiral ascendente. O fluxo da vida é em espiral ascendente, né? Excelente. É isso. Shekiri, isso aí eu queridas. confio. Shekiri, Ana Cláudia, Silvana, Tayla de Norá. Porque... Tchau, tchau. Tchau. Com Beijo, Deus. beijo. Até amanhã. Até Bom amanhã. descanso. Para vocês também. Boa semana. Vocês Rainha. também. Tchau, Tchau. Silvana. Tchau, Ana Tchau. Cláudia.